Vamos embora. Caderneta de cromos, uma oferta TMN até já e novo SEAT Alhambra. Querem ver vocês a ficarem completamente esmagados por uma descoberta que fiz este fim de semana? Então, Com 4 letras apenas se escreveu boa parte da nossa infância e juventude. Eu não sei que coincidência cósmica foi esta, mas reparem nisto. Como se chamava a famosa abelha dos desenhos animados? Maia. Como se chamava a personagem capaz de se transformar em qualquer animal no espaço de 1999? Maia. Como se chamava o livro dessa de Queiroz, que apesar de ser das coisas mais extraordinárias que escreveram neste país, muito pesadelo provocou em muito jovem que o teve de ler na escola? Os Maias. Como se chamava a famosa empresa que fabricou boa parte das figuras de PVC das séries animadas? Maia e Borges. Pois essa parte agora escapou-nos. Que povo da antiguidade surgia com grande destaque na lendária série de animação As Misteriosas Cidades de Ouro? Os Maias. Bolas. E era isto. Obrigado, bom dia. Bom, como vocês veem, os anos 70 e 80 foram riquíssimos em maias das mais variadas espécies e feitios, por oposição ao que se passa hoje, em que só há uma maia que, por ser só uma, tem de se desdobrar em milhões de profissões, não é? Taróloga, empresária, modelo fotográfico, comentadora social. Ela faz tudo isto porque não há mais maias disponíveis. Portugal atravessa a sua maior recessão de sempre no que toca a maias. E é pena. Nas misteriosas cidades de ouro havia maias com fartura. E sejamos sinceros e digamos isto sem que haja nem sequer uma sombra de um juízo de valor negativo sobre esta série mítica. As misteriosas cidades de ouro foi das coisas mais maravilhosamente passadas dos carretos que a televisão nos ofereceu nas nossas infâncias e juventudes. Ora, põe aí o tema musical a bombar. Wanda, o que é isto? O que se passa com estes rapazes? É francês? É francês. Isto era francês. Ai, que Não te lembras disto? Bem, e se vocês... o vosso Foi francês... maravilhoso. Foi maravilhoso. É pá, que coisa maravilhosa. É interessante porque na altura o que se passava Era muito giro, era muito giro. As Misteriosas Cidades de Ouro não parecia nada despropositado, mas este fim de semana estive a rever um episódio e a parte mais interessante da experiência foi perceber como a idade adulta sorripia parte da magia que há na nossa mente, a parte que aceitava de forma natural e deliciada que a tecnologia dos maias estava avançada a um ponto que eles tinham naves espaciais, bombas atómicas e até navios movidos a energia solar. E daí, quem sabe, é sabido que aquilo era malta avançada e que havia um lado realista e histórico nesta série de animação. Aquilo envolvia pesquisa e especulação sobre as coisas extraordinárias que presumivelmente os maias andaram a fazer enquanto por cá andaram. Os maias eram danados para o avanço tecnológico. Eu acho que o Steve Jobs ainda tem um maia a trabalhar para ele. Foi o tipo que inventou o iPhone, tem 600 e tal anos de idade. Eu acho que ele inventou aquilo quando tinha 20, com um paus e umas pedras. O primeiro modelo é assim. Se bem se lembram, O que é que ainda não vem aí? depois de cada episódio alucinante e depois de vermos jovens do século XVI passeando-se numa nave, que era o Pássaro de Ouro. Era um condor, não era? Era um condor, era. Eu tinha sempre a ideia. O voo do condor, lembram-se dessa música? Sim. O voo do condor, a imagem que eu tinha é que era um tipo todo engessado e com bengalas e isso a ser atirado de um precipício abaixo. É o Era tipo o voo condor? do condor. Sim. Bom, muito estúpido isto. Mas havia uma parte séria em cada episódio das Misteriosas Cidades de Ouro, que era um mini documentário que passava no fim, Era no fim, não era sobre as diversas culturas antigas da América Central e da América do Sul. Era didático, onde não me lembro ficámos- dessa parte. Não, era. Era sempre no fim de cada episódio. Tu eras uma besta, nessa parte desligavas. Ele desligava. Agora já não é animação. Não, vou Agora já dizer-te, não eu não interessa. me lembro disto estar na televisão. Lembras? Olha, foi das séries que dava no Agora Escolha enquanto era a votação. Sim. Eu sim, acho que sim, isto estava a sim, dar sim. enquanto dava os jogos do Mundial do México. Portanto, eu não... Mas nós no fundo, nesses mini documentários ficámos a aprender muito do que sabemos hoje sobre esses povos. E não foi só por aí que as Misteriosas Cidades de Ouro tocou a geração de 80. Foi porque, de repente, o francês, a língua em que a série era falada, tornou-se numa língua digna de ser aprendida. Nós nunca tínhamos olhado para ela assim. Parecia mais difícil que o inglês, embora tivesse um magnífico livro escolar chamado Méthode Orange.
Não tiveram isso? Método Orange. Tinha muitos bonecos, era um livro que tinha muitos bonecos, tinha muitos bonecos e era um livro que fazia questão que uma das primeiras palavras que iríamos saber em francês fosse magnetofone. Magnetofone, E eu só pensava, caramba, e se eu um dia tenho de ir à França e precisar de comer? Eu não posso pedir um gravador para almoçar. Mas eram as primeiras coisas que ficavam. Até porque é duro. A verdade é duro, é rigíssimo. E naquela altura ainda eram mais. Não, mas é isso que magnetofone depois foi tanto português a chegar a uma pastelaria em Paris a pedir, tornou-se código. É tipo, como no outro dia estava a falar do código para comprar preservativos. Sim. Em França, um português diz magnetofone. Não-te uma bifana. Serve-te logo uma bifana, qualquer coisa. Que na verdade em francês diz bifane. Bifane. Bom, a verdade é que nós crescemos com toda a espécie de anglo-saxonismo a ser-nos enfiado pela goela, ao ponto de nos ter ficado impressa na mente a ideia parva de que tudo o que não fosse falado em inglês ou em português era mau e não valia a pena. Sobretudo havia muita ideia de que da França só vinham coisas chatas, o que é uma estupidez e uma ignomínia para com a nação francesa, tendo em conta que se trata dos indivíduos que inventaram os croissants, as baguettes e os filmes da série Emmanuel. Na escola, as aulas de francês eram sempre mais impopulares do que as de inglês. Vocês lembram-se disso? E isso, aliás, via-se na cara dos professores que davam francês, que quase sempre tinham um ar mais pálido, frágil e vulnerável do que os professores que davam inglês e que, para um jovem estudante dos anos 80, eram o mais próximo que ele tinha de lidar com gente como o MacGyver ou os Monty Python. De repente, as misteriosas cidades de ouro irrompia pelos ecrãs nacionais de televisão e, espanto dos espantos, ninguém devia estar com tempo livre para dobrar aquilo. Pelo que os jovens portugueses paparam com uma série falada em francês, com legendas. Uma série inacreditavelmente fixe, falada em francês. Aliás, se bem se lembram, cada episódio começava com uma longa narração que enquadrava a história da série. Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. É claro que, para jovens verdes a francês, esta narração soava magnetofone. Magnetofone, magnetofone. De ces mers lointaines. As misteriosas cidades de ouro fez com que 3 jovens passassem a fazer tanto, mas tanto parte da nossa vida que eu olho para Esteban, Zia e Tau quase como se fossem uns primos que iam lá à casa. Esteban, o protagonista, se vocês bem se lembram, tinha o poder de acabar com os dias de chuva e fazer o sol brilhar outra vez. Opa, é chamá-lo, é chamá-lo. É, sem dúvida. E indiciava que havia ali mais do que a vista alcançava. Havia também a bela Zia, que era inca e era claramente para casar. Apesar de ser um desenho animado, mas para casar. Nunca te impediu. Não, isso nunca me impediu. Isso nunca me impediu. Mas para casar só daí a uns anos, porque nós ainda éramos gaiatos naquela altura, eu e ela. Mas eu podia esperar. Longo prazo. E havia Tau. Tau, que era o último descendente da civilização de Mu. O Tau era o último descendente da civilização de Mu. Isso não era um panda? Está certo. Não, isso era o Tau Tau. Havemos de falar dele aqui também. Até porque tinha uma canção maravilhosa. Era o panda, ou era o urso que ele trazia? Acho que era o panda, depois mudava e passava para o urso. Bom, mas o Tau era uma personagem incrível porque, da mesma forma como a série fez que a língua francesa passasse a ter mais estilo para o jovem estudante preguiçoso, o jovem Tau fez com que o meu corte de cabelo, que era assim meio à pagem, passasse a ser olhado com mais respeito e admiração pelos meus colegas. O cabelo... Tu usavas o chamado cabelo à tigela? À tigela. Não posso. E foi preciso o Tau aparecer com aquilo. Não era bem à tigela, é que o meu cabelo não funcionava de outra maneira. Eu queria outro corte e ele ficava à tigela. Tu eras um jovem Beatle, muito bom. Não, era esquisito. Mas de repente apareceu o Tau nas misteriosas cidades de ouro e tinha um cabelo parecido. E de repente todos os meus colegas começaram a prestar-me vassalagem. Não aconteceu nada disso. Boa, estava a estranhar. Eu quis acreditar que sim, mas não. Não, nada disso. Portanto, eles olharam para ti e pensaram: lá está o puto a imitar o outro do desenho animado, quando era exatamente o contrário. O desenho animado veio depois. Que é que me imitava a mim. Exatamente. É verdade. Vieram cá a Portugal, viram o Nuno Marco e disseram: vou-me inspirar neste rapazola. Mas vocês têm que ver que não era deliberado. Eu levava. Eu mostrava fotografias. Quer este corte de cabelo deste ator? Pumba, ficava à tigela. Tu não fazias isso. Tu levavas fotografias para o barbeiro. De que atores? Não era só atores, era atrizes também. Era músicos também. Não atrizes, não. O que é isso? Quem fazia isso? Eram Mas as meninas. espera aí. As meninas é que Tu ias ao barbeiro, mas levavas fotografias de quem? Só para termos uma ideia. recortes da Bravo, não era? Dos bros. E depois admira-se que lava bancada. Mas uma pessoa pede um cabelo à bros e mete-lhe o cabelo à tigela. Que é isto?
A caderneta de cromos é uma oferta TMN até já e novo SEAT Alhambra, versatilidade e tecnologia.